Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, muita gente acha que conhece bem, mas que tem muito mais camada do que parece: marketing. Recebemos bastante material, né? Artigos, uns estudos de caso, anotações, e a nossa missão aqui é tentar entender o que é marketing de verdade, sabe? Ir além daquela ideia de só vender ou fazer propaganda. Vamos explorar a essência, como ele evoluiu e, claro, como funciona hoje, conectando os pontos que apareceram nesses materiais todos. Exato. É super comum, né, confundir marketing só com publicidade ou só com vendas, mas essas são, na verdade, partes de um todo bem maior. O Philip Kotler mesmo, que é uma super referência e apareceu bastante, ele define marketing como a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor. Isso para quê? Para satisfazer as necessidades de um público-alvo e, claro, gerar lucro. O ponto-chave mesmo, que vários artigos batiam na tecla, é isso: identificar onde falta algo, sabe? Necessidades que não estão sendo atendidas, e aí sim construir soluções e relacionamentos também. Entendi. Então quer dizer que não é só ficar empurrando um produto que já existe. Lembro de um texto que a gente leu que falava que o bom marketing, na verdade, ele quase que torna a venda desnecessária. Faz sentido isso. Totalmente. A visão mudou, assim, demais. Se a gente pensar lá atrás, Revolução Industrial, o foco era todo na produção. Era o tal do marketing 1.0. O desafio era basicamente vender aquilo que se conseguia produzir em massa. Mas, nossa, evoluiu muito. Passou a ser mais focado no cliente, né? O marketing 2.0. Depois vem uma fase mais ligada a valores, ao lado humano, que seria o 3.0. Aí o 4.0 com a integração digital. Até chegar a hoje, que é muito mais sobre entender e atender o cliente, às vezes antes mesmo de pensar no produto em si. E como que as empresas conseguem fazer isso na prática? Porque parece, nossa, bem complexo, né? Entender tanta gente, tantas necessidades. Os materiais falavam de uns frameworks, né? Umas estruturas. Sim, sim. Um modelo clássico que ainda é super relevante e apareceu bastante são os 4Ps. Ah, os 4Ps. Lembro disso. Isso, o produto, que é a solução, né? O que satisfaz a necessidade. Aí tem o preço, que não é só o custo em dinheiro, mas também o valor que o cliente percebe naquilo. Um estudo de caso que a gente viu ressaltava muito isso, a diferença entre preço e valor. Faz todo sentido. Valor percebido. Exato. Depois a praça, que é, bom, como o produto chega até o cliente, os canais, a distribuição, e por fim a promoção, que é como a empresa comunica esse valor todo. Publicidade entra aí, relações públicas, tudo isso. Certo. E um ponto interessante, que uma análise que a gente recebeu mostrou, foi como o desequilíbrio entre esses P's pode ser fatal, sabe? Tinha um exemplo de uma empresa, produto ótimo, preço bom, mas falhou feio na praça, na distribuição. Não chegou no público. Nossa, que complicado. Um depende do outro, então. E como essa estrutura aí dos 4Ps se encaixa no mundo digital de hoje? Parece que as abordagens se multiplicaram, né? Pois é, o digital deu uma turbinada e transformou a aplicação disso tudo. A gente viu nos artigos aquela distinção bem clara, né? Entre o outbound marketing. Que é aquela coisa mais direta. Anúncio, ligação. Isso, a prospecção mais ativa. E o inbound marketing, que é o contrário, busca atrair o cliente. Como? Com conteúdo que interesse a ele, que agregue valor, blogs, técnicas de SEO. SEO para ser encontrado no Google, essas coisas. Exatamente, para que a pessoa encontre a sua solução quando ela estiver procurando. E redes sociais, claro. O marketing digital abriu portas para uma segmentação, nossa, muito precisa, coisa que antes era impensável. E analisar dados em tempo real, né? Vários exemplos nos materiais mostraram o poder disso. E aí a gente chega num ponto que, nossa, vários materiais exploraram bastante e eu achei fascinante. Dados e inteligência artificial. Como que a IA está entrando nessa história do marketing? Está mudando tudo. Está redefinindo, eu diria, o motor do que estão chamando de marketing 5.0. É usar a tecnologia para melhorar a experiência do cliente. E não é coisa do futuro, não. Já está rolando. Pensa nos chatbots. Aqueles robozinhos de chat. Isso, só que cada vez mais humanizados, que aprendem com cada conversa, atendimento 24 horas por dia, mais eficiente, e tem a análise preditiva.
Usar algoritmos para tentar antecipar o que o consumidor vai querer ou identificar quem está quase desistindo da marca, sabe? O risco de churn. Churn, a taxa de abandono. Exato. Um estudo de caso que a gente analisou mostrou uma redução bem significativa nessa taxa usando essa técnica. E, claro, a personalização. Mas em escala. A IA consegue processar um volume de dados gigantesco para entregar a mensagem certa, para a pessoa certa, no canal certo. E otimizar as campanhas na hora, dinamicamente. Uau, impressionante mesmo. Isso mostra que marketing não é uma foto, né? É um filme. Está sempre mudando, se adaptando, acompanhando a tecnologia, a sociedade. É algo vivo. Então, para a gente amarrar tudo isso que a gente viu nos materiais, marketing é bem mais do que só vender. É um processo bem profundo, né? De entender as pessoas, as necessidades delas, criar valor de verdade e construir pontes, relacionamentos. Seja lá numa troca antiga numa feira ou numa campanha super moderna com IA. A essência parece que continua ali: conectar e satisfazer. Precisamente. E isso deixa uma reflexão no ar, né? Que alguns textos provocaram. Conforme a IA fica cada vez melhor em mapear, prever e até influenciar o nosso comportamento como consumidor com uma precisão que às vezes assusta, fica a pergunta: qual vai ser o espaço e a importância daquela intuição humana, sabe? Da empatia de verdade, da criatividade que não vem de um algoritmo, para construir marcas e conexões que sejam realmente fortes, duradouras. Fica aí algo para a gente pensar, né? Esse equilíbrio entre a tecnologia e o toque humano no futuro.